Boa noite, boa noite. Hoje eu estava na bateria, não dei boa noite para vocês. Vocês estão felizes? Amém. Muito bom louvar a Deus, muito bom adorar ao Senhor. E eu queria que você deixasse sua Bíblia aberta no Evangelho de João, mas a gente vai passar um vídeo. Eu queria que vocês prestassem atenção nesse trecho. A gente vai falar um pouquinho sobre intimidade, nós vamos falar um pouquinho sobre a vida de João e de Jesus. Primo, eu soube do escândalo no tanque. Eu adorei. Eu achei que iria. Eles virão atrás de você com tudo por causa disso. Deixe que venham. Vejo que ainda não está comendo carne. Ai, dá muito trabalho. Pele e ossos. Ouçam, não temos muito tempo. Tempo? Eu deixei Jacó e o resto dos meus seguidores em Jericó para pregar o arrependimento. Eu tenho que voltar para Jerusalém. Jerusalém? Nós acabamos de vir de lá. Não souberam o que aconteceu? O quê? Herodes se divorciou de Fazeles e vai se casar com Heródias, a ex-mulher do irmão dele. Alguém tem que chamar a atenção dele sobre essa imundície. Meus amigos, vocês me dão um momento com meu primo? Está bem ali na lei de Moisés. Se um homem tomar por mulher a mulher do seu irmão, comete impureza, desonrou seu irmão. Ficarão sem filhos. Eu entendo, é contra a lei de Moisés, mas eu estou aqui para propósitos maiores do que a violação das regras. Você minimiza o incesto? É claro que não. O que da lei de Moisés será minimizado? Tudo isso será abordado. Não estou pronto para entrar em detalhes. Você parece não estar pronto para entrar em detalhes com muitas coisas. Não Por exemplo, mude de assunto. A vida romântica de governantes e reis foi e sempre será um assunto de enorme fascínio para as pessoas. Foi coberto longamente na Torá. Não vejo por que quer se concentrar nisso agora. ele é um rei cliente, ou tetrarca, ou o que for. Ele é um de nós. Isso é ilegal. E eu não tenho medo dele. Ele pode não ser tão ruim quanto o pai era, mas ele ainda é ruim. Eu vou marchar direto na corte dele e dizer isso na cara dele. Os meus seguidores vão adorar. Você sabe como isso vai acabar, não é? Eu sou preso o tempo todo. É o que os radicais fazem. Eu vou ficar bem. Herodes tem medo de mim. Porque as pessoas me consideram um profeta. Alguns dizem que o próprio Elias. Talvez não seja o Elias, mas nós dois conhecemos muito bem o papel de Elias. É mesmo? Porque eu estou começando a me perguntar por que você está indo tão devagar. Por que você sempre foge depois que opera milagres? Me conte, por que você vai para esses locais desolados? Eu preciso ficar só. Eu estou trabalhando em uma coisa, um sermão. Um grande. Você é do tipo que planeja. Eu apenas digo a primeira coisa que me vem à mente. Na pregação e na vida. Sim, eu me lembro que é assim desde que você começou a falar. E eu ouvi sobre os comentários da raça de víboras. Foi elegante. Sabe como os poetas dizem que as víboras nascem? Sim, elas eclodem dentro da mãe e a devoram para sair de lá, matando a mãe no processo. Eu achei uma fala muito boa. Sim, mas ninguém quer ser acusado de matar a sua imã. Bom, eu não estou aqui para fazer amizade com líderes religiosos. E com base naquela façanha que você fez no Shabat, você também não. Vai mesmo ser gentil com essas pessoas? Acredito que não. Só tenha cuidado. Agora não é hora de ter cuidado. Faz 30 anos que você está aqui. Davi era pastor no deserto e fugiu por 30 anos antes de se tornar rei. E aí ele governou por 40 anos, matou várias pessoas, cometeu erros horríveis e morreu na cama com uma adolescente com quem ele não era casado. Pode não ser a melhor analogia, mas além disso, ela só estava lá para aquecê-lo. Eu Todo mundo sabe. Eu sei, e eu entendo o que quer dizer, mas o que estou dizendo é que levar todo esse tempo contando todas essas histórias, admito que estou ansioso para que você vá direto ao ponto. Escute. Eu vou contar histórias que fazem sentido para algumas pessoas e não para outras. E é assim que vai ser. Eu entendo. Eu também não estou pregando histórias para crianças.
Está se tornando real, não é? Tudo para o que nos preparamos. Está. Sabe, sempre foi real, mas uma coisa é pregar sobre isso. É ouvir a profecia do meu Abba desde a infância e a música da sua Ima. Mas é pesado quando se torna real, não é? Você se sente pronto? Eu estou sempre pronto para fazer a vontade do meu pai. Mas isso não a torna fácil. Escuta. Eu fui rude com você. Mas só porque nos conhecemos há muito tempo e eu posso provocá-lo um pouco. Mas você sabe que o meu coração é seu. A minha vida é sua. O único motivo pelo qual eu fui milagrosamente concebido por 2 idosos foi para poder abrir o caminho para você. Eu só estou impaciente para que você comece a trabalhar. Eu entendo. E sou grato pelo seu papel. Você fez a obra de Deus. Embora de uma maneira única. Culpado da acusação. Amém? Talvez. Eu quis passar esse texto, esse vídeo, para exemplificar o que é ter intimidade com Jesus. Eu não sei se você já teve essa ousadia de confrontar a Jesus, né? Ali, João ali tinha intimidade por ser primo, por estar a vida inteira, ele crescer com Jesus. E eu quis trazer justamente para que a gente consiga entender o que é esse tema que nós estamos nesse ano. Porque esse vai ser o tema base, o principal de todos. Apesar de nós vamos ter outras séries, não somente falando diretamente sobre intimidade, mas nós vamos fazer alguns links e nós vamos caminhar nesse tema. Porque nós entendemos e Deus colocou no coração do pastor que é o momento de nós termos essa intimidade com Jesus. De ser aberto, de falar com Ele, de sentar com Ele, de ter um tempo com Jesus, de ter o mesmo tempo que nós temos de conversa uns com os outros, ter esse tempo com Jesus. E eu quero que você entenda que Jesus, Ele espera isso da gente. Ele anseia isso da gente. Você que abriu sua Bíblia em João, capítulo 1, diz assim, versículo 35. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 discípulos, e vendo Jesus passar, disse-lhes: Eis o Cordeiro de Deus. Os discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que os seguia, disse-lhes: O que vocês estão procurando? Nós vemos que a intimidade ela está desde Gênesis. Deus ele descia no jardim para ter intimidade com o ser humano. E nós vamos ver no decorrer da Bíblia, existe várias linhas teológicas, né? Uns falam que a Bíblia ela é ligada pelas alianças, que nós vamos falar disso daqui uns dias. E outros em outras linhas, mas a intimidade, a presença de Deus, ela está presente no jardim. Depois Deus, ele tira o povo do Egito, leva para um deserto e ele ensina a montar uma tenda, um tabernáculo. Para quê? Para que a presença de Deus viesse no meio do povo. Depois de um tempo, aqui esse tabernáculo na tenda se transformou num templo. Deus coloca uma vontade em Davi em construir um templo, apesar dele não conseguir terminar, mas aquele templo é erguido. Para quê? Para que a presença de Deus habitasse no meio do povo. Depois nós vemos que todos os profetas aí, né, até o profeta Chorão aí, Jeremias e tantos outros, eles pegaram uma época que o templo foi destruído.
E o anseio daquele povo era que para que a presença de Deus voltasse a estar ali no meio. Ou seja, o templo tinha que ser reconstruído. E aí nós vemos que nos evangelhos Jesus ele aparece. Ele vem ao mundo, o Deus se torna carne, se torna homem. E ele vem para que a presença de Deus retorne para o meio do povo. E a presença não somente espiritual, não somente uma presença que não era algumas pessoas que tinham acesso, não, mas agora ele estava a ponto de pessoas, 2 discípulos seguirem ele. E depois nós vemos que Jesus ele sobe, ele é levado aos céus, ele cumpre o objetivo de Deus aqui na terra. E nós vemos lá em Atos que ele não deixou nós sozinhos, mas João 14 vai falar que ele está indo preparar, mas ele ia enviar o Consolador, para que ele estivesse sempre conosco, para que a presença de Deus não deixasse de estar conosco. E nós vemos lá no finalzinho da Bíblia, que um dia, Deus ele vai voltar, para habitar eternamente, para que nós possamos estar na presença dEle. Então a intimidade está de Gênesis a Apocalipse. Você vai ver que o plano de Deus sempre foi esse, sempre foi ter intimidade conosco. E nós vemos aqui João Batista, né? Aquele que batizava, era primo de Jesus. E ele vem ali como um espírito de Elias. Ele vem como um profeta, um dos últimos profetas, preparando o caminho para Jesus, preparando para a vinda de Jesus. E ele ali estava ali com seus discípulos, ele estava ali pregando, ele estava ali batizando as pessoas e de repente, ele vê Jesus passar. E ele fala para esses discípulos, eis o Cordeiro. Ali está o Cordeiro de Deus. Antes, se você ler alguns versículos antes, você vai falar, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E ele repete de novo, né? Mas, olhando para esse texto, eu queria que vocês abriam um parênteses. E pensasse João como a igreja. Vocês têm ouvido falar de Jesus aqui? Sim ou não? Amém? Vocês estão muito quietinhos hoje. Nós estamos ouvindo. E um dos papéis da igreja, das células, das orações, de tudo aquilo que nós fazemos, é mostrar Jesus a vocês. É que vocês venham a ter essa intimidade que nós estamos buscando. É que vocês conheçam um pouquinho de Jesus dia após dia. Porque se nós olharmos, João ele veio preparando por anos o caminho para que Jesus fosse apresentado ao mundo. E nós estamos preparando o caminho para que um dia Jesus possa voltar. Essa é a função da igreja, essa é a minha função, essa é a sua função. Preparar o caminho não para a vinda, mas para a volta de Jesus. E nós vemos aqui que esses 2 discípulos, eles começaram ali, literalmente, a seguir a Jesus. Né? E aqui, quando você começa a meditar na palavra do Senhor, eu vi alguma mulher, uma pregadora, eu não lembro de onde que era, se era da Poema ou de onde que era. Ela falou assim, imagine Maria trocando Jesus, dando um banho em Jesus. Porque nós olhamos e nós não conseguimos imaginar essa cena aí. O dia que eu fui trocar, eu escutei isso no serviço, eu cheguei em casa, fui trocar a fralda da Zoe. E, eu falei assim, com intimidade. Foi assim, a gente busca uma intimidade, mas você imagina o íntimo de uma mãe, né? Vocês que são mães aí, vocês que já foram, imagina, você trocando Jesus. Imagina você vendo Jesus dando os primeiros passos. Você imagina você dando comida. Jesus foi totalmente dependente dos pais. A gente lê as Escrituras e a gente não consegue ter esse entendimento, só que eu quero que vocês comecem a mergulhar mais fundo, que para nós termos a intimidade profunda, nós temos que entender que Jesus era como eu e você. Ele era o Deus, todas as coisas, Colossenses vai dizer isso, que todas as coisas existem e foram criadas e subsistem através de Jesus. Mas quando ele se humilhou e ele desceu nessa terra para ser homem, como eu e você, ele foi sujeito a tudo aquilo que nós vivemos. E pessoas tiveram intimidade profunda
com Ele, como nós vemos nesse vídeo. Aqui é uma alegoria, vamos dizer assim, mas traz um sentimento de uma relação, traz um sentimento de amizade, de família que João tinha com Ele. E esses 2 discípulos começam a seguir a Jesus. E aí no finalzinho do versículo 38, Jesus vira para eles, Jesus percebe ali, não era 2 homens de moto, mas Jesus viu a aproximação dos 2, né? Ali a gente vê 2 homens de moto, já esconde o celular, carteira. E Jesus repara ali aqueles 2 homens, e ele vira. E eu acredito que desse jeito manso que nós vemos, Jesus fala assim: o que vocês estão procurando? O que vocês estão procurando? E isso mostra um sentimento de: eu quero ter um relacionamento com vocês 2. Vocês já mandaram uma mensagem: bom dia, tudo bem? Provavelmente você tem, vamos colocar aí, de 50 a 100 contatos no seu celular, mais ou menos, sim ou não? Só que vocês já perceberam que sempre é os mesmos que estão ali entre os 10 primeiros? Porque essas pessoas são as que vocês têm mais intimidade. Essas pessoas são a que são sujeitas a um dia perguntar para você se você está bem. Jesus, ele é essa pessoa que quer dizer para você: Roberto, você está bem hoje? Lima, o que você está procurando? Jesus, ele olha para nós e ele quer buscar pessoas que estão seguindo ele, a ponto dele perceber que você está chegando próximo. E ele vai virar para você e vai falar assim: eu quero ter intimidade com você. Nós temos que estar no nível de busca a Jesus, que ele vai perceber, tem que ser perceptível. Vocês vão ver eu sempre falando que a adoração suba, porque eu quero provocar, eu quero que Jesus, no momento do louvor da adoração, eu quero que ele sinta aquilo que está acontecendo aqui embaixo, e ele retribua, falando: eu vou lá pertinho ver. Quando nós se aproximamos, como esses 2 discípulos fizeram, Jesus vai virar para nós e vai falar assim: o que você está procurando? Ou em outras palavras, o que você quer? O que você busca? O que você procura? E podemos fazer essa pergunta diferente, eu quero entrar nesse ponto. Existe um livro chamado, o pessoal vai cortar essa parte depois, porque o pessoal da mídia fica zoando que eu sempre falo de um livro, né? Mas existe um livro chamado Você é Aquilo que Você Ama. E esse livro, ele refuta, ele debate com a ideia: penso e logo existo. Vocês já ouviram essa frase? O pessoal que tinha filosofia, nem sei se tem filosofia mais na escola, mas deve ter. É uma frase muito usada. Penso e logo existo. E, de certa forma, é uma realidade. De certa forma, essa frase é verdade. Mas numa visão bíblica que esse livro traz, é um livro cristão, ele quer dizer que o Evangelho, que aquilo que nós lemos na Bíblia, não é somente para que fique mudando os nossos pensamentos. Porque o pensamento, ele gera uma atitude, amém? Você pensa e executa. Se você não pensa nada, você não está executando nada. Se você não planeja nada, você não faz nada. Se você não sonha, você não faz nada. E eu já sempre repito o versículo do País das Maravilhas, do filme. Aquele que não sabe o que quer, qualquer caminho serve, né? Vocês já ouviram isso? Não é um versículo, irmãos. Fique tranquilo. Não está na Bíblia. Mas eu procuro absorver, eu estava falando com o Alexandre esses dias, tudo aquilo que eu assisto. Eu tento olhar com a visão do que aquilo quer falar comigo. A gente tirou. Eu quase fiz uma pregação com ele, pastor, do filme Eu, Robô do Will Smith. Ele falou: cara, como que, né? Acontece, irmãos. E esse livro, ele traz esse debate, porque a Bíblia não vem somente para mudar os nossos pensamentos, mas a Bíblia ela vem mudar as nossas vidas.
E quando é vida, é por completo. Não tem como você vir até Jesus e mudar um pouquinho. Não tem como você vir até Jesus e ter intimidade com Ele e viver com um pecadinho de estimação, ou viver sem buscar, ou viver sem orar. Não tem como. Você pode até fazer isso, mas a sua vida não vai ser completa. Jesus, ele veio preencher em nossas vidas um vazio que nós nunca vamos encontrar em lugar nenhum. Existe um preenchimento entre a minha vida e a da Bia. E foi preenchida com a Zoe, agora um restinho. Mas Jesus é o que completa a nossa família. Não tem como nós sermos cristãos e não deixar Jesus completar a nossa vida. Vai faltar sempre uma peça, vai faltar algo. E aí, eu quero que você entenda que somente ter informações, ter o conhecimento de Deus não basta. Nós temos que buscar viver. Nós temos que buscar atitudes. E a igreja é esse lugar de intimidade. É a igreja onde você vem para ouvir a palavra, onde você vem para buscar a Deus em oração, é onde você se entrega no meio dos louvores, é onde você tem um contexto de pessoas, da amizade, é onde você tem um vertical com Deus e horizontal com as pessoas. É aqui que formamos família. A igreja vai gerar essa intimidade. A igreja vai gerar esse ponto de tudo aquilo que é falado, a gente vai ter a oportunidade de executar. Olha para a pessoa que está do seu lado aí. Você ama ela? Os casais aí ficou fácil. Se falar que não, o sofá espera. Mas agora tem uma pessoa talvez do seu lado que você não tem um grau parentesco, que você não tem um relacionamento íntimo. Mas a Bíblia ensina nós amarmos. E não é fácil amar uns aos outros, né? Tem hora que você quer matar o irmãozinho. Você fala assim, se fosse da época de Pedro que andava com a espada. Mas é um momento de praticarmos o amor. Vocês estão entendendo que somente ter a informação que eu amo e ficar na minha casa sem ter comunhão não serve de nada? Eu tenho que vir à igreja para me demonstrar esse amor. Para mim, no final do culto, tomar um café ali fora e abraçar, falar, nossa, Machuca, como que foi essa semana? Você está bem? Que Deus abençoe essa semana que vai começar. É isso, irmãos, que é ter uma intimidade entre os irmãos e com Cristo. E a igreja é para isso. E eu vou fazer um teste com vocês, para vocês verem que informação sem ação não serve de nada. Vocês sabem que tomar refrigerante faz mal à saúde, amém? Sim. Então erga sua mão quem sabe disso, para mim ver. Uma galera, unânime praticamente. Agora vamos baixar para não ficar... Quem toma quase todos os dias? Erga a mão aí. Eu não decorei, mas provavelmente você ergueu as mãos nas duas vezes. Você sabe que não faz bem para a saúde, mas você toma quase todos os dias. Vocês entenderam que informação não muda o seu comportamento? Existem atitudes. O sei, ele não muda o comportamento. Alguém aqui, por acaso, conhece um médico, a pastora vai conhecer, que está um pouquinho fora do peso, e às vezes você vai numa área, as duas lá no fundo, você chega no cardiologista, e aí ele vira para você, ele já está fortinho, e ele fala assim, viu, você segura 5 minutos que eu vou ali fora fumar um cigarro, a gente já começa a consulta? Vocês ficariam na sala? Não adianta, ele estudou, ele sabe que é bom e o que é ruim para o corpo dele. Mas a informação sem ação não vale de nada. Não funciona. Mas... o que eu quero dizer com essa brincadeira? Que a intimidade, se só ficar nas informações e você não exercer, quando você... daqui a pouco vai encerrar o culto.
Daqui a pouco nós vamos para as nossas casas. E aí cabe a nós exercermos, porque senão nós vamos ser esse médico fortinho, que tem a informação, mas não está praticando. E essa pergunta de Jesus, ele faz para nós diariamente: o que vocês querem? O que vocês realmente precisam? O que vocês estão buscando? E eu quero mudar um pouco, porque quando a gente olha, e eu vou explicar o porquê do refrigerante, fica tranquilo que você não vai sair fora, você não vai sair daqui sem pensar. E Jesus, ele poderia mudar essa frase aqui e falar assim: qual é o seu amor? Qual é aquilo que você ama? Porque nós amamos aquele líquido preto na garrafinha vermelha lá. Nós gostamos. Eu não bebo diariamente, mas quando tem oportunidade a gente bebe. E sabe por quê? Vocês que são mais experientes aí vão lembrar. Como que eram os aniversários antigamente? Vamos lá. Eu vou falar, vocês vão lembrar. Era só Itubaína. E momentos muito especiais. Era um bolo quadrado, certo? Vocês lembram o bolo quadrado? Não vou ficar sozinho nisso aí, não. Era um bolo quadrado desse tamanho. Tinha gente que você nunca viu na vida na festa, que era o bairro inteiro. Era aquelas balinhas de coco com cabelinho. Meninos era azulzinho e branco, meninas rosa. Vocês lembram disso aí, né? E o que tinha um do lado do bolo e do outro? Quando era algo muito especial e a pessoa tinha uma condição na época, porque hoje você vai na padaria do Nelson e pega uma garrafinha de Coca-Cola desse tamanho de R$2. Mas naquela época, né, eu sou novo, gente, mas naquela época, era uma Coca de um lado e uma Fanta, para tirar a foto. E aí Tubaína para servir, não era assim? Era assim. E fora o suquinho que, né? O que suco que fazia 2 litros com desse tamanho, né? E pintava a jarra de vermelho ainda. E aí, irmãos, por que a gente não consegue se livrar desse vício chamado refrigerante? Por quê? No momento que marcou as nossas vidas, os aniversários, sim ou não? Os churrascos com os amigos, marca a nossa vida, não marca, é gostoso? Então tem um refrigerante. Os jogos importantes, que você faz uma pipoquinha, Copa do Mundo, o filmezinho no final do dia com a esposa. O Vanderlei falou, hoje tem. Filmezinho hoje, Eda. Marca as nossas vidas. Não é um simples comportamento mais, é algo que nós amamos. Quando vocês têm a oportunidade de fazer um mutirão com o pastor aqui, né? Que está aquele sol gostoso. Ou quando você está fazendo uma reforma em casa, um trabalho pesado, você não fala assim, nossa, uma coquinha agora. Ah, vocês já falaram isso, tenho certeza. Porque aquilo está dentro de nós. Aquilo não é mais um sei, aquilo virou um comportamento, aquilo virou um hábito, aquilo virou às vezes uma rotina, aquilo já está dentro de nós, porque na hora que você toma, você já sentiram algum perfume, você já comeram alguma coisa que você lembrou lá da sua infância. Esses dias eu cheguei na minha mãe, ela estava assistindo Tintim, irmãos. Já vira a chave, assim, daquela nostalgia. Eu esqueci até da Zoe lá, a Zoe brincando, eu lá travado, assim, assistindo o desenho. Porque aquilo está no meu inconsciente, aquilo fez parte da minha vida. Aquilo já está dentro de mim. Aquilo é algo que eu amo. E aí eu quero te perguntar qual é os seus amores quando nós transportamos tudo isso que eu falei, quando nós olhamos para Jesus. Quais são as memórias que você tem de Jesus? Qual é aquilo que você viveu com Ele? Essa semana eu gerei uma memória com Jesus. E eu estava compartilhando com o pessoal hoje na hora do café. Na célula, quinta-feira, eu passei umas 2 semanas com a vesícula inflamada. E ainda assim, eu tenho algumas pedras e eu preciso retirá-la.
Mas aquilo, essas 2 últimas semanas, incomodou muito a ponto de encostar, doer. E na hora que a gente começou a célula, eu ainda estava bem ruim. A gente segue a vida, fizemos a célula. E no final, irmãos, olha como Deus é maravilhoso. Falei, a gente ia orar para encerrar. Eu falei, alguém tem um pedido de oração? E foi unânime, até a Zoe brincou, porque todo mundo falou saúde. Ela, saúde, né? Todo mundo pediu por saúde, não só nossa, mas geral do que está acontecendo. A gente não... E é uma coisa da Shalom, a gente não se preocupa só com a gente. A gente se preocupa com todas as pessoas, tudo aquilo que vem ao nosso conhecimento. Então, se você tem pedido de orações, envie, né? As pessoas, a mídia, os pastores estão sempre postando no grupo. Você que não está no grupo do WhatsApp, nós estamos sempre orando, por mais que nós não conheçamos pessoalmente, por mais que a pessoa não é da nossa igreja, mas nós cremos que ela faz parte do plano de Deus. E se ela chegou ao conhecimento da gente, a gente tem que orar. E nós oramos, foi uma oração simples, todo mundo sentado, eu sentado no chão, porque a gente correu da chuva. A gente faz na parte ali fora em casa e corremos para a arinha. E quando eu acordei de manhã, eu não estava mais com dor. E eu não conseguia encostar nas minhas costelas, de tanta dor que estava esses dias. Era remédio toda hora, direto. E quando dava o tempo do remédio, a dor voltava. E eu não estou com dor. E assim, eu já vi muitos milagres, mas fazia muito tempo que não acontecia comigo. E eu orando para mim mesmo. Eu já vi, eu segurando perna de pessoa e o pastor orar, e eu sentia a minha mão se mexer. E eu, tipo assim, eu sempre olhava aquilo e falava, isso aí é conversa. E por incrível que pareça, naquele dia eu estava perto, o pastor falou, segura aqui para mim. Eu segurei, a minha mão andou junto. A irmã usava aqueles sapatinhos mais altos, de salto, especiais. Ela teve que jogar fora, irmãos. Ela foi na igreja contar chorando. Só que assim, fazia muito tempo que essas memórias não eram ativadas. E eu gravei mais uma, porque eu fui curado da dor quinta-feira. E isso é o que me move. É amar a Jesus. É amar. Isso é o que nós temos que saber. Nós temos que entender que os comportamentos que vão trazer uma vida. E eu te pergunto, qual é o comportamento que você tem que te atrai a Jesus? Ou qual o comportamento que te afasta de Jesus? Será que a vida que você está vivendo hoje tem agradado ao Senhor? Irmãos, nós erramos. Eu não sou perfeito. Mas nós temos que buscar a viver uma vida de santidade o tempo inteiro. Nós temos que buscar uma vida de proximidade ao Senhor. Quanto mais nós chegamos, mais Ele nos mostra aonde nós temos que mudar. Quanto mais nós nos aproximamos, mais Jesus se revela a nós. E aquilo vai trazendo uma transformação em nossas vidas. Quantos aqui jogavam futebol ou jogam ainda? O Machuca tenta, às vezes. Quando você não era cristão, saíam umas palavras erradas aí, não saía no meio? Mas aquilo com o tempo vai se tornando normal. A gente vai deixando de falar. Não é algo mais das nossas vidas, não é um comportamento mais que nós temos. Sabe quando você toma aquela fechada no trânsito, irmãos? Isso dá vontade de pegar o carro. Então. Mas não é mais, não faz parte mais do nosso comportamento. É fácil? Não, não é fácil. Por isso que nós temos que ter uma intimidade com Jesus todos os dias. E aí, olha, Jesus pergunta, o que vocês estão procurando? E eles continuam no versículo 38. E eles disseram, Rabi, onde o Senhor mora? E Rabi quer dizer mestre. Onde o Senhor mora? Eles queriam, eu estava falando com o Sidney hoje. Ele é uma das pessoas que eu tive mais, assim, proximidade esses dias, né?
Mas quando você é convidado para ir na casa de alguém, quando você tem a oportunidade de ir na casa do Machuca da Stephanie, eles falam, não, pega lá, está na geladeira. E outras pessoas, vocês estão aumentando o nível de intimidade. E esses homens, eles perguntam, onde você mora? Mas eu poderia mudar aqui e dizer que, em outras palavras, eles estavam dizendo assim, nós te queremos, Jesus. Aonde você está? Aonde você está? Que eu quero ir lá com você. Não quero só seguir você aqui. Eu quero estar aonde você está. Em outras palavras, quando Jesus ele fala assim, o que vocês estão procurando, esses homens poderiam responder, você. O que vocês buscam todos os dias, você, Jesus. Por anos, nós falamos dos comportamentos, né, do aniversário, mas por anos João Batista ficou ali no deserto, pregando, arrependam-se, é chegado o tempo, arrependam-se. Vai vir alguém após mim, que eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés, arrependam dos seus pecados, se voltem para Deus. E ele pregava, ele foi implantando esse comportamento, ele foi implantando essa mensagem, ele foi implantando essa informação, e de repente aquilo que eles tinham de saber, aquilo que eles tinham de informação se torna real, se torna visível, se torna palpável. Não estava mais distante, mas estava a ponto deles estar tão próximo que Jesus percebeu eles chegando. Por anos foi implantada essa sede e essa fome por intimidade na vida desses discípulos. E será que você hoje tem essa fome? Será que você está buscando, está próximo de Jesus? Jesus, Ele quer que nós venhamos a incomodá-lo, a falar, Jesus, eu estou aqui te seguindo, olha para mim, vira para mim, vem conversar comigo, fala comigo todas as manhãs. Jesus tem que ser a nossa maior vontade, maior do que a vontade de tomar Coca-Cola. Maior do que o nosso desejo de fazer coisas. E até, irmãos, eu abro um parênteses para vocês que trabalham. Jesus tem que ser maior, a nossa maior vontade, vocês que trabalham na igreja, vocês que fazem parte do louvor, da mídia, não importa. Jesus tem que ser maior do que o que nós fazemos para Ele. A nossa vontade, em primeiro lugar, tem que estar em buscar a Jesus, não em fazer coisas para Ele. E para isso existe dois pontos que eu quero falar com vocês. Como querer mais a Jesus, ou como amá-lo mais. E o primeiro ponto é mudar os nossos comportamentos diários. Diários. Eu vi uma pessoa falar essa semana num podcast e aquilo serviu muito para mim. Eu estou estudando sobre marketing digital e algumas outras coisas, de trabalhos na internet. E o YouTube, você abre lá, ele vai te mandando vídeo. E aí eu vi uma frase assim, você se torna aquilo que você está vendo. Não é errado você estudar uma área, você crescer profissionalmente, você crescer na sua empresa, não é errado. Mas aquilo não pode roubar o espaço de Jesus na sua vida. Se você passa 3 horas estudando um assunto, quanto tempo você passa estudando a Bíblia? Quanto tempo você parou para ler essa semana? E eu falo isso por mim, irmãos. Eu me incluo nessa. Porque você fica distraído buscando outras coisas, buscando crescer, buscando isso, buscando aquilo, aprendendo isso, aprendendo aquilo. E o seu momento com Jesus? Você é aquilo que você vê, você é aquilo que você ouve.
Você vai ser as músicas que você escuta. Nada contra. Mas, o que as músicas sertanejas falam hoje? Ou o cara traindo a mulher, ou a mulher traindo o cara, ou alguém indo embora, ou bebedeira, ou bagunça. E aí, se você ouve só isso, o que vai acontecer? Um cara que está escutando todo dia ali, todo dia, sobre música de festa, de balada, de não sei o quê, vai chegar um momento que ele vai olhar para a esposa dele, só que o inconsciente dele vai levar ele a crer que lá fora existem outras. Você é aquilo que você escuta. Porque daqui a pouco aquilo se torna normal e natural trair. Vocês estão quietinhos. Quem tem o hábito de jejuar, de ler a Bíblia, de orar, mude o seu comportamento diário. Comece a ouvir coisas que engrandecem ao Senhor. Comece a ouvir coisas que exalte ao Senhor. Comece a ouvir mensagens. Estude, busque outras coisas. Sim, é importante. Só que comece a ouvir coisas também espirituais que vão agregar no seu espiritual, que vão te aproximar mais de Deus. Comece a buscar, comece a ter hábitos. Comece a ter hábitos em suas redes sociais. Não adianta começar a ver carro, casa, mulher, homem, tal, não sei o quê, viagem, e você não ver nada que vai agregar, que vai acrescentar na sua vida espiritual. Comece a mudar os seus hábitos diários. O primeiro ponto é esse: mude os seus hábitos diários, mude as suas liturgias, mude os seus comportamentos, mude sua rotina. Tenha nem que for 15 minutos no período da manhã. Levanta, vou te dar uma dica, levanta, você vai levantar arrebentado, cansado, vai lá e toma 2 copos d'água, toma um e toma outro. A água vai fazer o seu sistema digestivo, o seu corpo se movimentar, você vai hidratar porque você desidrata à noite, a gente acha que não, a gente está dormindo, mas a gente perde, e aquilo vai fazer com que você desperte. Fez isso? Vai ler, bota um louvor, tira um tempinho com Deus, vai ler a palavra, vai orar a palavra. Faça isso 15 minutos. Depois você me conta os resultados. A sua vida vai começar a transformar. E esses 15 minutos vão transformar em meia hora. Daqui a pouco você está acordando 1 hora mais cedo para ter um tempo com Jesus. Você vai ficar mais sensível à voz. Você vai começar a entender, você vai ler e vai falar assim: nossa, esse versículo, o que vocês procuram? E vocês vão ficar nele. Vai ficar nele durante o dia. Aquilo vai gerar revelação, aquilo vai gerar algo na sua vida e você vai falar assim: Deus falou comigo hoje. Amém? E o segundo ponto, lembre-se do Evangelho. Lembre-se que Jesus nos amou, amém? Só que agora nós temos que tornar Ele ser o amor das nossas vidas. O amor é recíproco? Funciona entre os casais? Funciona, não funciona? É recíproco. E por que não com Jesus? Nós sabemos que Ele nos amou. João 3,16 deixa claro isso. E vários outros versículos. Em Romanos vai falar que Deus prova o seu amor quando Ele enviou o seu único Filho para morrer por nós. Uma atitude, uma ação. Ele prova o amor dEle. Deus, Ele nos ama, mas será que nós temos amado a Deus da maneira que convém? Tenha o hábito de entender o Evangelho. Deus se tornou homem, veio à terra, e o véu se rasgou, Ele levou a morte e o pecado, para que nós possamos ter intimidade
com Ele, para que nós possamos viver. Então coloque o Evangelho na sua rotina, entenda, leia Mateus, Marcos, Lucas e João. Ah, não entendi, leia de novo, conheça quem Jesus é, porque você só vai ter intimidade quando você conhecer Ele. Alguém sabe onde eu moro aqui? Amém? Algumas pessoas sabem onde eu moro, outras não. Fica o convite quinta-feira na célula. Vamos ter intimidade. Vocês sabem onde o Alessandro e o Demis moram? Sim. Vai, quem não sabe, procura a ter intimidade. Intimidade, irmãos, é saber. O que eles perguntaram a Jesus: aonde você mora? Jesus, aonde você está? Jesus, aonde você está? E sabe o que é interessante, pastor? Quando você olha o original desse texto, essa frase, aonde você mora, ela dá uma a entender, ela não tem uma tradução certinha, que o hebraico, ele não traduz algumas coisas, ele dá umas expressões. E ele quer dizer no original, aonde o Senhor está hospedado. Aonde o Senhor está hospedado. E aí, eu te pergunto, Jesus vivia em um lugar só? E é interessante isso. E pega essa revelação. Quando você fala: Jesus, aonde você está? Lá na sua casa, Jesus está lá. Só que quando você sai para trabalhar, e você pergunta: Jesus, aonde você está? Ele está lá no seu trabalho. Ele está dentro do seu carro. Ele está onde você estiver. Porque Jesus não está mais em um lugar somente fixo, como a gente vê no Antigo Testamento. É condicional a um lugar, agora Ele habita dentro de você. Ele está todos os dias junto com você. Ele está esperando você falar: Jesus, aonde você está? É onde eu quero estar. Comece a ter esse ponto, essa intimidade com Jesus. E para encerrar, eu queria que você lesse comigo Salmos 27. Porque existia um homem que ele entendeu muito bem isso. Ele entendeu que Jesus, ele estava aonde ele era chamado, aonde ele tinha alguém buscando. E Salmos 27, versículo 4 diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. E eu quero encerrar essa mensagem com 2 segredos. Que nós possamos habitar na presença do Senhor todos os dias das nossas vidas. E aí o segredo é contemplar. Contemplação. Nós temos que começar a contemplar a Deus e meditar nas Escrituras. Quer ter mais intimidade? Contemple. Você vai ver em 2 Coríntios, Paulo ele falando assim que nós, com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor. E ele vai falar que nos versículos anteriores que não fazemos como era feito antigamente. Quando ia ler a lei de Moisés, era coberto o rosto com um véu. Mas não, agora nós estamos descobertos para contemplar face a face a glória do Senhor. Quando você pega a sua Bíblia e você lê lá Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Olha para a sua Bíblia. Você está com a sua Bíblia aí? Olha para ela. Olha para os seus aplicativos agora. Tem uma galera aí no aplicativo. Pega os seus smartphones e olha para ele. Isso aqui, este livro, a Bíblia, é o único livro que quando você abre ela e vai ler, o autor está presente. É o único livro que o autor está ali 100% presente. Você imagina, você sentado numa sala, pensa comigo,
Está nós aqui numa sala e Paulo está aqui conosco. Escreveu uma porrada de cartas. Homem, exemplar com Deus. Aí você vai lá, estou lendo lá, Romanos. E você não vai fazer nenhuma pergunta para ele. Você não vai puxar a conversa, viu? O que você quis dizer nesse... Explica para mim. Você imagina, sei lá, o C.S. Lewis, com um monte de livros aí. Você lendo, né, Maiara? Evangelho puro e simples. Será que você não vai fazer uma perguntinha para ele? Ou você vai ficar quietinho na mesma sala? Eu te aconselho a meditar junto com o autor disso aqui, ó. Senta com ele para tomar um café. Tira um tempo com Jesus. Contemple a glória de Deus. Contemple tudo aquilo que Ele fez. E no princípio criou Deus os céus e a terra. Para por aí e contemple. Comece a imaginar as coisas. Contemple a glória de Deus, o poder de Deus. Comece a contemplar, fala: Jesus, me mostra. Eu quero te ver, eu quero te conhecer, eu quero ter essa intimidade. Que a nossa oração nessa noite seja: troque os nossos amores, troque os nossos desejos, troque os nossos comportamentos, Jesus. Troque as nossas vontades. Que o Senhor seja o nosso foco. Que o Senhor seja o nosso maior amor. Que o Senhor seja o nosso objetivo. Que nós possamos entender e saber aonde Ele mora, aonde Ele está habitando. Você vai falar para mim assim: Jansen, eu estou passando por um momento difícil na minha vida. Alguns brincam, eu estou no deserto. A gente brincou, a gente usou o texto de Jó para falar na célula que foi ministrado no culto passado. E nós falamos sobre isso, que às vezes nós andamos no deserto, nós passamos por momentos difíceis. Mas Jesus, Ele está ali contigo. Jesus, Ele não é só para momentos bons. Não espere a sua vida estar transformada. Eu tinha um colega, irmãos, ele tinha um vício no cigarro. E ele começou a ir na igreja, ele não conseguia se libertar. E um dia nós conversando, ele falou assim: eu vou parar de ir na igreja. Eu não consigo me libertar desse vício. Aí eu falei para ele: você estando na igreja, você tendo pessoas do seu lado, você buscando a Deus, você não está conseguindo. Imagina você sozinho na sua casa. Continua, venha, não importa o momento que você está vivendo, Deus tem um plano na sua vida e Ele quer transformar a sua vida por completo. Não importa, eu tenho um vício, não importa, eu estou em pecado, não importa, eu não consigo amar as pessoas, eu não consigo cumprir o que a Bíblia está fazendo, não importa. Jesus está com você, Jesus, Ele está junto, Ele não tem mais um lugar fixo onde Jesus mora. Jesus, Ele vive no momento que você está vivendo. Vocês são um só. A partir do momento que você aceita Jesus, Ele é um só com você. Que o Senhor nessa noite Ele mude os comportamentos. Nós não queremos contemplar os prazeres, mas nós queremos contemplar a Jesus. Nós não queremos viver prazeres momentâneos, mas nós queremos viver aquilo que Jesus tem para nós. Amém? Eu queria cantar uma canção com vocês.